Nosso entrevistado do programa Acontece hoje é o Thiago Souza, ele é da Gêmeos Contabilidade e hoje o nosso assunto é marcas e patentes. E vamos começar com o Thiago. Primeiro, boa tarde, Thiago. Boa tarde, Macedo. Diferenciar para as pessoas qual a diferença da marca e patente? Essa é uma pergunta clássica, na verdade, que todas as pessoas que vão registrar e que vão procurar o registro de uma propriedade intelectual fazem para nós, principalmente que trabalhamos nessa área. Na verdade, a diferença é bem simples. A marca nada mais é do que o nome da sua empresa, o nome do seu produto e do seu serviço. Quando você coloca lá no estabelecimento comercial o seu nome, que é através dele que chega o seu serviço, o seu produto no consumidor, isso se chama uma marca, que ela é registrada no mesmo órgão que se registra uma patente. Já uma patente é quando um inventor, um engenheiro ou qualquer uma pessoa cria um produto, cria uma inovação, cria uma diferenciação num produto que já existe, por exemplo. Exato. Quem criou, por exemplo, o telefone, criou uma invenção, criou uma patente. Então, essa é a diferença. A marca é o nome, é o visual, é o sinal distintivo, que pode ser de uma forma nominativa, apenas o nome, ou você pode também proteger, que nem a Gêmeos, uma marca mista que é a logo e o nome junto. Exatamente, as duas coisas. As duas coisas. Por isso que as pessoas têm, quando tem, às vezes, geralmente o nome, eles colocam aquele Rzinho lá. Exatamente, é o Rzinho, exatamente. O Rzinho ele é utilizado após a concessão do registro, que a concessão de registro demora um certo tempo na autarquia competente para vir, e após a concessão de registro aí sim é utilizado esse Rzinho para que o público consumidor possa entender que aquela marca é uma marca protegida, uma marca registrada. Sim, veja bem, uma invenção hoje na era tecnológica, você consegue registrar um projeto, por exemplo? Um projeto em si depende. Se esse projeto, você conseguindo fazer a criação dele e ele tendo os pré-requisitos de uma patente, que é o quê? Exato. Uma novidade, uma atividade inventiva ou um ato inventivo e uma aplicação industrial, ou seja, uma indústria possa produzir esse objeto. Industrial. Exatamente. Aí sim você pode patentear esse projeto. Se esse projeto ainda não saiu do papel, por exemplo, o projeto de um produto, sim, e se você consegue descrever esse produto e com essa descrição técnico no assunto consegue criar esse produto, aí sim você consegue patentear esse determinado invenção. Aí você falou uma coisa bem interessante. Eu projetei um produto. Se eu já vou e registro ele na patente antes de ele ser produzido, evita que as outras pessoas copiem. É justamente para isso. Esse é o objetivo da patente. O objetivo da patente é a exclusividade de fabricação, de comercialização, de importação no território que você solicitar a proteção. Então, por exemplo, hoje no Brasil você solicita a proteção da patente. Exatamente. Aqui e, como o Macedo informou, o mais importante é a solicitação da patente antes de colocar no mercado. Porque se você coloca no mercado e outras pessoas têm acesso a essa patente, você pode perder esse direito. Direito de exclusividade, de comercialização. Quando esse registro é feito pelo INPI. Exatamente. É Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Exatamente. Justamente para industrial, mas aí envolve o comércio também, né? O INPI é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ele é uma autarquia do governo federal, sim, que é responsável por registro de marcas e patentes. Quando a gente fala em comércio, o que isso significa? A partir do momento que você consegue o registro de uma marca, de uma patente, você pode colocar no comércio com uma forma segura. Sim. Então, ou seja, ninguém vai poder utilizar, por exemplo, a marca registrada na sua atividade e a patente também ninguém vai poder produzir ou comercializar aquele tipo de patente, aquele tipo de produto, aquela invenção por um determinado período de tempo. Depois ela cai em domínio público e nós, consumidores em geral, poderemos posteriormente utilizar essa invenção e até mesmo fabricar quando ela cair em domínio público. Existem algumas coisas assim, bem típica. O McDonald's, né? Algumas outras marcas, por exemplo, uma pessoa jamais pode montar um McDonald's, que é uma franquia, nome já registrado e dá um processo altíssimo, né? Com certeza, já tivemos alguns casos aqui no Brasil. O McDonald's, na verdade, é uma marca que ela transcende a proteção dela
na atividade dela. Sim. Então, qualquer pessoa que tentar registrar algo parecido, não precisa nem ser o nome McDonald's. Pode, por exemplo, se ele inventar uma logo onde tem ali os lacinhos, tracinhos do McDonald's que vão ali em cima, que é o elemento figurativo, não vai conseguir, porque o McDonald's vai vir contra, vai fazer uma notificação, ou seja, ele vai zelar pelos direitos deles. Aí já é marca, né? Aí já é uma marca, essa é uma marca. Tem um típico que é a Nike, né? A Nike não precisa tem uma coisinha ali, com aquela marquinha ali. Exatamente. É um traço. Aquele traçozinho da Nike é uma marca chamada figurativa. Figurativa. Que é só a figura. Então, hoje a Nike ela não precisa escrever nada embaixo, não precisa escrever Nike para sabermos que é uma Nike, que já sabe com que é. Tá, para as pessoas entenderem bem, me explica aqui no Gêmeos Contabilidade, como é que você identifica aqui para as pessoas? Vamos lá, perfeito. O Gêmeos é uma marca mista, neste caso aqui. Claro que nós temos todos os tipos de proteções, tanto só o nome, sem a logo, que é uma marca nominativa. Isso aqui vocês criaram criação exclusiva. Exatamente. Com cores, tudo definido, né? Sim, essa é uma criação já antiga, mas é uma criação moderna. Sim. Que nesse contexto aqui nós chamamos de marca mista, que é nome mais a logo, certo? 90% dos pedidos de registro, principalmente de micro e pequenas empresas, são protegidas dessa forma, que é a forma mista. Por quê? Porque dessa forma você protege tanto o nome quanto a sua logo. Então é bem importante, como o Macedo informou, a Nike só com elemento figurativo, ou seja, já só a figura, ela. Já identifica. Como um monte de outras marcas. Como um monte de outras marcas. Aqui nós temos uma exemplificação. Por exemplo, eu sou um cara bem espertinho, eu vou registrar Gêmeos. Certo. Ninguém pode usar mais Gêmeos no mundo, não existe isso. Não, essa é uma ótima pergunta, Macedo. Como funciona a legislação mundial e aqui no Brasil? Existe o princípio da especialidade, que é um dos princípios que regem o direito marcário, que é o quê? Pode existir marcas idênticas, ou seja, Exato. Pode existir uma outra Gêmeos numa outra atividade, como já existe. Porém, não pode existir uma outra contabilidade, uma outra empresa de propriedade intelectual chamada Gêmeos no território nacional. Então, se o registro é no Brasil, nós temos exclusividade. Nesse teu caso, é no ramo de contabilidade e acabou. Nós temos o registro da marca no ramo de contabilidade, no ramo de propriedade intelectual. Vamos entrar no ramo de propriedade intelectual só para todo mundo entender. Isso. O que é a propriedade intelectual? Propriedade intelectual, ela engloba o registro de marcas, patentes, software, direitos autorais. Criação. Exato, a criação do espírito humano, né? Que engloba a propriedade intelectual. O próprio nome já diz, propriedade, que não deixa de ser um bem, né? Que às vezes vale mais do que o próprio bem material da empresa. Exemplo, Coca-Cola. A marca da Coca-Cola, ela vale muito mais, o ativo intangível da Coca-Cola vale muito mais do que toda a estrutura, entende? Então, a propriedade intelectual é esse ramo que engloba tudo. Então, nós temos a proteção para a contabilidade, proteção para a propriedade intelectual, temos proteção para todas as atividades que nós prestamos hoje. No caso nosso, Litoral News, nós temos uma marca, certo? Um nome e nós temos duas atividades, seria o portal, a revista e a TV. Nós teríamos que registrar 3 registros ou só o Litoral News? Então, hoje a classificação internacional, que é uma classificação mundial das atividades, ela está dividida em 45 classes. No caso de vocês, provavelmente nós teríamos que proteger em 3 classes diferentes, em 3 processos independentes. Por quê? Porque o produto, os serviços, eles estão enquadrados em classes diferentes junto a essa classificação internacional. Então, no seu caso, teremos que fazer uma análise aprofundada para verificar qual dessas classes devem ser protegidas, para que você possa ter uma proteção completa, para que terceiros não venham utilizar indevidamente a sua marca em atividade semelhante ou idêntica de vocês, que não confundam. Quando nós começamos nossa atividade, a gente tomou conhecimento disso e já demos entrada no processo. Certo. Então, nós tínhamos antes a revista e o portal, agora nós temos que registrar a TV também, porque senão qualquer pessoa no Brasil vai poder registrar a TV e Litoral News, poderia? Apesar do nosso litoral, ele é diferente, não é um litoral, é com TH, é criação intelectual. Boa pergunta, boa afirmação. Se outra empresa no Brasil fosse registrar a expressão, o sinal, a gente chama, o sinal distintivo Litoral News, nessa sua atividade antes do que você, eles poderiam excluir vocês de utilizar essa marca.
Isso. Certo? Então, esse é o E aplicar uma multa ainda, né? Se você continuar. A aplicação da multa é uma aplicação judicial, então a gente entra, o que é feito? O juiz vai determinar um dano moral ou um dano material que no processo é solicitado de acordo com o prejuízo que essa pessoa teve, no caso, essa empresa que tem o registro da marca. Por isso da importância, muitas pessoas não sabem, elas não têm noção da importância do registro de uma marca. E o registro de uma marca ele tem que ser feito desde o início da empresa, ou melhor dizendo, antes da constituição da empresa. Porque muitas vezes nós vamos nos contadores constituir as nossas empresas já com o nome em mente. Exato. Porém, você não vai utilizar já esse nome e constituir a empresa. Você tem que verificar se já não tem registro desse nome. Então, muito mais importante. É muito interessante essa busca, né? Que vocês fazem essa busca também. A gente faz essa busca, é uma busca a nível nacional ou nos países que aquela determinada empresa tem interesse de registrar a marca. Mas você pode, mas também está dentro disso. Você não pode usar como personalidade jurídica. Como mesmo o nome, você não pode usar o nome da empresa, porque, por exemplo, mesmo que o meu nome seja registrado, a pessoa não vai poder pôr a Litoral News Mecânica Litoral com TH, não vai poder usar também. Então, esse é o desde que o Litoral personalizado com TH ele já esteja registrado. Se for em outra atividade, ele vai poder registrar, certo? Então, mecânica de carros, por exemplo, oficina, o serviço de vocês não tem vínculo nenhum, não confunde o consumidor, não há problema nenhum, entendi. Vão poder coexistir no mercado. Mas existe uma proteção que eu posso fazer para esse nome, só o Litoral com TH, eu posso fazer isso aí também. Sim, é a proteção marcária. Essa é a proteção principal. Mas mesmo ela associada com outra atividade, vai poder utilizar, daí não, né? Então, a proteção, só quem tem a proteção em todas as atividades são as marcas de alto renome, como eu informei antes, que é, por exemplo, Coca-Cola. Pelo período que elas conquistaram durante Exatamente. É um processo administrativo junto ao INPI, onde o próprio órgão ele vai deferir ou não esse alto renome. Só que são marcas internacionais. Existem marcas, bastante marcas. A Nike é internacional. É internacional, a Nike, Adidas, sim, todas. Mas temos bastante marcas brasileiras que são marcas de alto renome. Então é um processo administrativo. Aqui na região mesmo, que nós temos a Círculo, a linha Círculo, tem em Gaspar. Né? Eu desconheço o alto renome dessa empresa, eu não conheço todas as marcas de alto renome, mas pode ser que... Sim, mas o Fabril, a Círculo, aquela marca de roupas também, não me recordo não, mas existe N tipo de fábricas de roupas aqui, de marcas de Brusque, que tem todas registradas, né? Sim, principalmente essa região de Brusque, ela é uma região muito conhecida no Brasil inteiro. Sim. Né? Como, por exemplo, a VEG. A VEG é muito conhecida aqui no Brasil. Isso. E internacionalmente, que é uma das empresas de tecnologias que tem sede aqui em Santa Catarina, que ela é conhecida no mundo inteiro. Então, esse pessoal lá da malharia, pessoal que faz a confecção de roupa, eles têm a proteção na atividade deles completa, todas as formas possíveis, em todas as classes possíveis. Nós temos um vizinho nosso aqui que a gente pode chamar a atenção, Beto Carreiro. Beto Carreiro. Com certeza ninguém vai poder usar outro parque no Brasil em lugar nenhum. Perfeitamente. Esse é o objetivo da marca. O registro dela. Mas poderia usar Beto Carreiro Restaurante. Mas como ele já teve projeção nacional, já não vai poder. Então, deve ter conquistado isso. Como todo bom advogado, a gente fala da seguinte forma: cada caso é um caso. Exato. Nós temos que analisar cada caso, obviamente, né? Mas até onde eu tenho conhecimento, o Beto Carreiro ainda não é uma marca de alto renome, porém é uma marca notoriamente conhecida aqui no Brasil na atividade. Notória. Notória. Exato. Então, assim, ele tem uma proteção um pouquinho maior. São as marcas que não são umas marcas normais, como a gente diz, que nem a nossa, que é uma marca local, uma marca regional, uma marca que transcende um pouquinho o território. Então, é uma marca um pouquinho mais forte, né? Ô, Thiago, então, uma pessoa vai abrir uma empresa hoje, ou quem já tem empresa aberta, uma marca, qual o procedimento dela vai vir até vocês? Exatamente. Nós aqui, além de proteção de propriedade intelectual, que é marcas e patentes, nós temos também a abertura de empresas, que é uma contabilidade, né, anexo aqui. Então, o nosso cliente chega até nós, a gente consegue fazer o trabalho completo. Ou seja, antes de ele constituir a empresa e dar um nome a uma empresa, nós fazemos a verificação se essa marca já não está registrada, se ele pode registrar essa marca para depois fazer a constituição da empresa. Mas hoje mesmo as pessoas que estão no mercado já instaladas, eles podem chegar a mesma coisa, vir
aqui registrar com vocês a mesma coisa. Perfeitamente. Independente de contabilidade, de cliente de outros contadores também. Perfeitamente. Nós temos alguns, e não poucos, parceiros de contabilidade, né? Então, que nos indicam empresas para fazer o registro da marca, porque é um serviço separado do escritório. Nós somos um departamento praticamente independente, então, né, nosso trabalho é auxiliar o cliente. Demora quanto tempo mais ou menos o registro de uma marca, desde o início do processo? O processo médio de registro de uma marca hoje leva 7 meses. Esse é o processo básico. Custos até o final. Mais ou menos. Os custos mais ou menos de todo o processo vão ser em média R$2.000 a R$3.000, depende do porte de uma empresa, certo? Então, isso é uma marca mista, única, alguma coisa assim? Normalmente o pedido de registro é feito com a logo, sendo com logo ou não, o valor é o mesmo. Então, o mais importante é a proteção. E tem taxas que é pago para você e tem taxa que é pago diretamente para o INPI. Perfeito. Na verdade, o nosso escritório ele trabalha para facilitar o cliente e para não haver erros. Nós trabalhamos com o valor que tem a taxa e o honorário. Tudo incluso. Exatamente. Fica mais fácil. Então, você que está nos assistindo hoje, o programa acontece, logicamente nos aplicativos e no portal também. Quer registrar a tua marca? Gêmeos Contabilidade. Em seguida, a gente vai colocar todos os contatos da empresa. Obrigadão, Thiago. Obrigado, Macedo. Obrigado pela oportunidade e conte conosco.